Fala aí, bruxões, beleza? Tá no ar o quê? O que é que tá no ar? Quem é que sabe o que tá no ar? Tá no ar mais um episódio do Papo Furado, aquele quadro que você manda sua dúvida sobre Harry Potter, Animais Fantásticos, Mundo Bruxo e eu tento responder aqui em vídeo. Sem mais enrolações, a primeira pergunta é do JSE_Pinheiro, eu acho que é José. E a pergunta é o seguinte: se Dumbledore entende a língua das cobras, como ele não ouviu o basilisco no segundo livro? Abraço. Um abraço, meu querido bruxo. E é o seguinte, o Dumbledore entende a língua das cobras, mas quem ouve as cobras falando são ofidioglotas, são pessoas que possuem esse dom. O Dumbledore não era ofidioglota, por isso ele poderia entender a ofidioglosia, alguma palavra ou outra, mas ouvir o basilisco falando somente quem era ofidioglota. Assim, se ele escutasse, por exemplo, o Harry e o Voldemort falando em ofidioglosia na frente dele, ele entenderia, mas ouvir cobra e, portanto, basilisco, ele não ouvia, beleza? A próxima pergunta é do Pedoro. Tá escrito bem assim. Caco, como Dumbledore conseguiu repelir a maldição da morte para proteger seu sobrinho? Amo seu trabalho. Ai, hein? Ai, esse Dumbledore, hein? Nós estamos falando de segredos de Dumbledore, né? Ai, esses segredos de Dumbledore, hã? Quem dera se eu tivesse o roteiro aqui na minha mão pra tirar algumas dúvidas, não é mesmo? Ah, eu tenho. Você já adquiriu a sua edição do roteiro de Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore? Lindão. Capa dura, vem com essa jacket maneirona aqui, olha só, ele sai e aí tem essa capa bonitona aqui, ó, e aí atrás também tem o brasão da família Dumbledore e dentro dele tem várias coisas, tem ilustrações, tem segredos, tem tudo. Isto não é uma publicidade, eu não tô sendo pago para vender isso daqui, eu só estou mostrando porque eu achei bonito mesmo e ganhei de presente da Editora Rocco, inclusive obrigado Editora Rocco. E se você quiser adquirir o seu, eu vou deixar o link aqui embaixo. Isso sim é uma publicidade, não paga pela marca, é só porque você comprando nesse link, você contribui com o canal, beleza? Então vamos procurar aqui pra ver o que aconteceu. Olha o barulhinho de obra de fundo, que gostoso! Vai, senhor Furadeiras. Grindelwald olha para Dumbledore, tomado pelo momento, e levanta sua varinha em direção ao Quirrell. Credence, ao ver Grindelwald prestes a atacar o Quirrell, convoca suas últimas forças e ergue a própria varinha. Rápido como um raio, Grindelwald se vira e lança um feitiço em direção a Credence quando um escudo de luz cegante se materializa na frente de Credence, criado por Dumbledore e Aberforth, que por reflexo, sem pestanejar e cada um à sua maneira, lançaram feitiços de proteção. Quando o feitiço de Grindelwald atinge o escudo de luz brilhante, seguimos seu olhar no rastro do feitiço e descobrimos que os feitiços de Grindelwald e de Dumbledore se entrelaçaram. Como um único ser, seus olhares se encontram, ambos atordoados ao se descobrirem presos um ao outro. Por um momento permanecem assim, conectados, um drenando o poder do outro, o mundo em suspensão. Então a corrente do pacto se parte, fazendo o cristal se rolar pelo chão devagar. Grindelwald e Dumbledore observam a luz do pacto começar a piscar e com um flash tudo de repente silencia. O mundo fica estranhamente imóvel, como se a rotação da Terra estivesse desacelerando. O pacto de sangue girando devagar pelo ar, seu centro se quebrando. Os feitiços aqui eu já até segui demais, né? Bom, aqui não fala, né? Visualmente é uma maldição da morte, porque verde a gente entende como uma maldição da morte, mas não fala que é uma maldição da morte. Porém, entretanto, contudo, todavia, se for uma maldição da morte, é um furo. Porém, contudo, entretanto, todavia, novamente, não fala que é uma maldição da morte. Não fala no livro, não fala. A gente só associa que é uma maldição da morte por conta da cor do feitiço. Se não tem no roteiro falando que é uma maldição da morte, se não tem no filme o Grindelwald falando a maldição da morte, não sei, será que a gente deduz que é uma maldição da morte mesmo? Será que a gente pode deduzir que é um furo eles usando um escudo na maldição da morte? Assim, a maldição da morte já foi protegida outras vezes nos filmes de Harry Potter, né? A gente sabe que não é, que a maldição da morte ela não é defensável, é impossível de se defender por conta dos livros, mas no filme já aconteceu. Em Relíquias da Morte, né, a Gina mesmo defende a Avada Kedavra da Bellatrix, a própria Molly defende a Avada Kedavra
palavra da Bellatrix. Então aqui no filme eles deram continuidade a isso. É a única explicação. Se for uma maldição da morte, né? A próxima pergunta é da V_Miquete. Se o mapa do Maroto estava com o falso Moody em Harry Potter 4, como o Harry o recupera? E para isso a gente vai entrar aqui no próprio texto sobre a criação, sobre o mapa do Maroto que tem do Pottermore, antigo Pottermore. Rapidinho, calma aí. Pensamentos de J.K. Rowling. Depois desse texto tem escrito o seguinte: mais tarde o mapa do Maroto tornou-se uma espécie de maldição para sua verdadeira criadora, já que permitiu que Harry tivesse demasiada liberdade de informação. Nunca mostrei Harry pegando o mapa de volta no escritório vazio do Alastor Moody falso, e às vezes lamento não ter me aproveitado desse erro para me livrar do mapa. Porém, gosto do momento em que Harry observa o ponto de Gina se movendo ao redor da escola em Relíquias da Morte. Em compensação, estou feliz de ter deixado Harry recuperar o que já lhe pertencia. Então, ela realmente não explica, né? No livro não é explicado como que o Harry pegou na sala do Moody, do falso Moody, mas ele pegou. Foi um erro não ter sido colocado no livro, mas ele pegou, beleza? A próxima pergunta é da Amanda Feneves. Como Animais Fantásticos 3 se passa em 1932, se Lely fala pro Jacob pouco mais de um ano atrás você conheceu o Newt, e Animais Fantásticos e Onde Habitam se passa em 1926? Ótima pergunta mesmo. Aproveitar que nós estamos aqui com o roteiro, nós vamos na fala de Eulalie Ricks, que é realmente uma fala aqui, ó, quer ver? Pouco mais de um ano, na esperança de obter um empréstimo para pequenos negócios, você passou pelas portas do Steam National Bank a cerca de 6 quarteirões daqui e conheceu um certo Newt Scamander. Realmente, como foi há pouco mais de um ano, se o filme se passa, o primeiro filme se passa em 1926 e Animais Fantásticos se passa em 1932. Eu explico por quê. Essa fala foi um erro brutal, um erro grotesco que deixaram passar no filme. E eu não me conformo com uma coisa dessas. Eu simplesmente não me conformo como leva tanto tempo pra se fazer um filme e eles deixam passar um erro tão besta, tão idiota como esse. Isso é um erro besta, viu? Eu fico bravo. É um erro besta. O filme se passa sim em 1932, eu tive essa informação. Eu não posso falar com quem que eu tive essa informação, né? Mas eu tive sim essa informação com uma pessoa que é de dentro da produção do filme. E sim, o filme se passa em 1932, mas isto é um erro. Você vê que todos os materiais tem lá nos jornais 1932. É um erro essa fala da Eulalie Ricks. Um erro grotesco, brutal, assim como a fala da Bunch também, falando que trabalha há tantos anos, não sei o que, sendo que ela tinha sido contratada recentemente em Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, ali em 1927, quando o Newt lança o livro dele, Animais Fantásticos e Onde Habitam. Triste, mas é verdade. A próxima pergunta é do Marcelo Xícara, e ele quer saber por que o falso Moody não criou uma chave de portal para usar a qualquer momento com o Harry. Pergunta interessante, pergunta justa. Por que tudo tinha que parecer parte do torneio Tribruxo? A morte do Harry era pra parecer um acidente no torneio Tribruxo. Então, ele precisava que acontecesse ali na terceira tarefa, porque senão as pessoas iam desconfiar. Imagina se o Voldemort sequestra o Harry, usa lá o sangue dele pra retornar antes do previsto, antes do que tava combinado ali no plano deles. Iam suspeitar, certo? Então, qual o momento perfeito em que o Harry poderia se ausentar das outras pessoas, se ausentar da proteção do Dumbledore, no momento em que ele estava dentro do labirinto e pegasse a chave de portal? Só por isso, beleza? Olha esta furadeira a milhão. Vou tomar uma água na esperança de parar. Barulhos de obra everywhere. Assim, quando é num apartamento mais distante, até dá pra gente relevar aqui, porque é lá de longe o som, mas às vezes quando é aqui do lado, nossa, é embaçado. Próxima pergunta é da Lana.Gilbert. Tem alguma profissão que um bruxo não pode exercer se não completar os estudos bruxos? Ora, só a maioria delas. Existem profissões que elas precisam de nomes e names, como Auror, como qualquer profissão no Ministério da Magia que você vai fazer ali de cargos altos, você precisa de boas notas. Não tem como. Qualquer profissão que você siga carreira. Agora, você quer ser lojista, você quer ter uma loja igual o Fred George, você não precisa das notas. Não vai fazer diferença pra você. Agora, toda carreira que é acadêmica, que, putz, vai entrar no ministério, vai ser professor, acaba precisando das notas. O Hagrid é professor sem ter as notas porque o Dumbledore que indicou ele como professor, né? Mas pra você ser indicado pelo Ministério da Magia como professor em Hogwarts, aí você precisa das notas. Mas assim, existem várias.
várias, esses foram só alguns exemplos. Próxima pergunta é do Kuro_Yuzuki. Tem registro do primeiro bruxo a usar uma varinha? Não se tem registro do primeiro bruxo, mas nós temos registros de que o uso de varinhas começou lá com os celtas, há muitos anos. Inclusive tem um episódio muito legal sobre a origem das varinhas que eu recomendo que vocês vejam, e eu também tenho um negócio muito interessante aqui que eu vou pegar pra mostrar. Pera aí. Esse aqui é o livro Uma História da Magia, de Bathilda Bagshot, e nele tem uma coisa muito legal sobre o início do uso da varinha, que é a varinha aparecendo pela primeira vez também no Egito Antigo, não no formato tradicional que a gente conhece, mas com bastões, né? Eram espécies de bastões, todos entalhados, cheios de hieróglifos que continham que aquilo era como se fossem feitiços entalhados. E também, não tô achando aqui, mas porque tá em inglês e é mó treta procurar aqui, mas tem também registro da Circe, que é inclusive uma personagem de Harry Potter, que foi trazida pra Harry Potter, que é uma personalidade, que é uma personagem da mitologia grega, que transformava os homens em porcos, né? Então ela aparece pela primeira vez também com varinha na mitologia, com uma varinha na mão. Então é legal ver essas primeiras origens. Nesse vídeo eu explico melhor das origens das varinhas. Clica aqui que você vai entender melhor, beleza? A próxima pergunta é do Kael_da Silva, e ele quer saber se o Harry fosse o Senhor da Morte, ele seria o bruxo mais poderoso de todos os tempos. Então, galera, isso de Senhor da Morte, o Senhor da Morte, ele não é o bruxo que domina a morte, que não morre. O Senhor da Morte, como fica explicado no livro, é aquele que aceita a morte, que entende que a morte é parte da vida, entendeu? Não é aquele que tenta fugir dela. Então essa história toda de Senhor da Morte era mais uma lenda, entendeu? Isso não dava mais ou menos poder pra ninguém, é só uma lenda. A próxima pergunta é do Vinicius_Moura_999. Oi, Caco. E aí, mano? Se alguma criatura mágica cometer algum crime, ela vai pra Azkaban? Não, ela não vai pra Azkaban. Os seres vivos são divididos em duas categorias no mundo bruxo: um ser e fera, criatura, animal. Um ser é todo aquele capaz de compreender as leis do mundo da magia, portanto segui-las. Todo esse grupo está sob a lei do Ministério da Magia, sob as leis bruxas, tipo centauros, sereianos, duendes, bruxos, elfos domésticos, todos esses compreendem a lei. Então, se eles cometerem algum crime, eles vão ser punidos como tal. Já criaturas que são consideradas feras, animais, elas não têm essa capacidade de compreender. Então, como que elas vão ser presas, entendeu? O que acontece é, a gente viu lá o Bicuço, que eles queriam sacrificar o Bicuço. Acho que no caso mais extremo pode acontecer isso, entendeu? Infelizmente. A próxima pergunta é da Bibi Gomes 00. Quando um dementador suga suas lembranças felizes, você as esquece para sempre? Pergunta muito legal. Não, você não as esquece para sempre. O problema é que a presença de um dementador força você a reviver somente os momentos mais agoniantes, mais terríveis. Ele se alimenta dessa felicidade. Aos poucos, assim, se você estiver fora da presença de dementadores, aos poucos você vai se recuperando, entendeu? Mas ele não tira não a sua lembrança, beleza? Quando o dementador dá um beijo, né, ele suga a sua alma, aí sim, você fica um vegetal ali, sem nada dentro, sabe? Só fica um corpo oco, só isso. A nossa próxima pergunta é da Mirelle Said 21. Caco, o fato do rato do Ron não ter mudado de cor é porque ele era o Pedro? Um beijo, parabéns pela baby. Um beijo, obrigado. Essa pergunta é sobre o feitiço Sol, Margaridas, Amarelo, Maduro, Torna Amarela, esse rato burro. Não é por isso. O feitiço não funciona porque não é um feitiço mesmo. O Rony fala, Fred e Jorge me deram um feitiço pra ele ficar amarelo. Fred e o Jorge eram dois piadistas que viviam pregando peça no Ron. Então o Ron ia ficar tentando usar esse feitiço aí e nunca ia dar certo. Não era porque o rato era um animago, não. Não tem nada a ver. E a nossa última pergunta, mas não menos importante, é da Mel Basílio. Oi, Caco. Oi, Mel. Eu queria saber onde está a Pedra da Ressurreição. Beijos. Olha, eu também queria saber, porque ninguém sabe. O Harry deixou ela cair e os centauros pisotearam ela na floresta ali no momento da Segunda Guerra Bruxa. Então, a Pedra da Ressurreição tá perdida pra sempre, pisoteada em algum canto do solo de Hogwarts. Ela pode ter ficado presa no casco de um centauro que vagou e vagou e vagou, pode ter ficado enterrada, ninguém sabe qual é a resposta pra isso, ninguém sabe onde ela está, beleza? E é isso, chegamos ao final de mais um episódio do Papo Furado. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.